Durante transmissão do programa Código Fonte, o embaixador Ernesto Araújo, ex-ministro de Relações Exteriores, expôs como o julgamento do filósofo Sócrates traz lições sobre o enfrentamento à tirania. Araújo explicou como Sócrates buscava extrair das pessoas a sabedoria natural e ponderou: Sócrates parte do princípio de que nenhuma autoridade vai nos dizer o que é justo ou injusto. Mesmo que a autoridade nos diga que isso é justo ou injusto, se isso contraria o nosso sentimento, as nossas luzes naturais, essa pessoa, essa autoridade, esse poder, esse governo, pode ter o poder até de nos matar, mas não vai mudar a realidade daquilo que é bom ou mal, daquilo que é justo ou injusto. O diplomata comparou: não é a base, por exemplo, do pensamento chinês, que até hoje eles dizem: o que é a verdade? A verdade é a história. Quem determina o que é verdadeiro ou falso é quem tem o poder, atingido através de uma vitória militar ou política, o que quer que seja. Não existe verdade, existe o poder. E são dois caminhos completamente diferentes e que começam a divergir a partir de Sócrates. Antes disso, não existia em nenhum lugar do Ocidente ou do Oriente esse tipo de pensamento de uma verdade superior. A verdade era dada pelas autoridades, pelos sacerdotes, pelos reis, pelos imperadores. Agora, com Sócrates, a verdade é dada pela luz que vem de algum lugar e que nos mostra o caminho da verdade. Ernesto Araújo explicou: Sócrates não é julgado por uma banalidade. Ele é julgado porque ele afetava essa base da estrutura de poder de Atenas, que é a base da estrutura de poder de todas as sociedades antigas. E Sócrates racha essa estrutura de poder. E por essa brecha vai passar então toda a sociedade ocidental, todo o pensamento ocidental, formando toda a nossa noção de democracia, toda a nossa noção de liberdades básicas, liberdades individuais, de uma verdade que está além da posse do poder. O diplomata expôs: as autoridades atenienses viram o perigo daquilo, e até hoje qualquer autoridade vê o perigo do pensamento individual, desse pensamento que especula e que procura sozinho, com as suas próprias luzes, e independentemente do mandato do soberano ou do juiz, chegar à verdade. Então, Sócrates é levado ao tribunal e acham que os crimes dele são tão graves que ele merece a morte, e ele é condenado à morte. Ernesto Araújo descreveu como Sócrates encarou a condenação injusta, citando: se eu passar desse mundo aqui, onde pessoas como vocês, mentirosos e injustos, se consideram juízes, e eu passar para um mundo onde eu vou encontrar pessoas verdadeiramente justas, eu vou estar no lucro. O embaixador explicou: por que nós estamos definhando? Porque estamos perdendo essa noção básica que está lá em Sócrates, de que justiça é uma coisa, poder é outra, que o poder pode ser injusto. Então, todos os dias estão querendo nos impor, e o fechamento do X no Brasil é isso. Estão querendo nos impor que o poder é a justiça e você tem que calar a boca se você achar o contrário. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. O Cícero, ele diz isso numa obra que são as disputações tusculanas, ou as disputas tusculanas, que é uma espécie de compêndio de filosofia que ele escreveu, aduzindo aí diferentes observações, sobretudo na área da ética, digamos assim. E logo antes dele apresentar essa frase do espartano, ele faz um resumo do julgamento de Sócrates, né, e apresenta alguns trechos da apologia de Sócrates, ou seja, do discurso que Sócrates fez durante seu julgamento, né, sobretudo no final do seu julgamento, quando ele já sabia que ia ser condenado à morte. Sócrates, filósofo grego, obviamente, e ateniense, ele foi acusado de perverter a juventude ateniense, perverter os atenienses aos quais ele ensinava, afastando-os das tradições, das normas de Atenas, né? Ele foi acusado, portanto, de falar, ele foi acusado de fazer as pessoas pensarem, né? O que o Sócrates fazia? O Sócrates chegava, né, e no seu círculo chamava um rapaz assim, o que é a justiça para você, por exemplo? E o cara falou, olha, a justiça é assim, o que o pessoal aqui que manda na cidade quer que a gente faça. Aí o Sócrates, certo. E vem cá, por exemplo, se eles mandarem você matar sua mãe, por exemplo, né, isso vai ser justo? O cara falou assim, não, acho que não, né, porque, né, não vejo como é que isso possa ser justo. Mas você não disse que o que as autoridades judiciais da sociedade mandam fazer é justo? Disse, mas então não é isso, né? E aí começam a procurar qual é o sentido da justiça, né? E, entre tantas outras coisas. E o Sócrates vai tentando justamente extrair de dentro da própria pessoa, né, uma sabedoria, um conhecimento que ela já tem, porque é o conhecimento natural das nossas luzes naturais, daquilo que é justo ou injusto, daquilo que é belo ou feio, daquilo que é bom ou mal, né? A ideia básica de Sócrates é essa, de que nós temos essa noção dentro de nós, e o nosso pensamento existe para que nós a atinjamos. E, ao mesmo tempo, né, Sócrates, né, parte do princípio de que nenhuma autoridade vai nos dizer o que é justo ou injusto, porque mesmo que uma autoridade nos diga que isso é justo ou injusto, se isso contraria o nosso sentimento, as nossas luzes naturais, né, essa pessoa, essa autoridade, esse poder, esse governo pode ter o poder até de nos matar, mas não vai mudar a realidade daquilo que é bom ou mal, daquilo que é justo ou injusto. Esse é o princípio de Sócrates. Do pensamento socrático vai ser o princípio de toda a filosofia ocidental, de todo o pensamento ocidental. Existe uma verdade na realidade, né, que provém da possibilidade de nós, através do nosso pensamento, termos um contato com valores superiores, com um plano de valores que não está sujeito à política, ao poder, ao rei, ao imperador, ao potentado, né? Isso é a base de todo o pensamento ocidental, né? Não é a base, por exemplo, do pensamento chinês, que até hoje, né, eles dizem, olha, o que é a verdade? A verdade é a história, quem determina o que é verdadeiro ou falso é quem tem o poder atingido através de uma vitória militar ou política, o que quer que seja, né? Não existe verdade, existe poder, né? São dois caminhos completamente diferentes e que
começam a divergir a partir de Sócrates. Antes disso não existia em nenhum lugar do Ocidente ou do Oriente esse tipo de pensamento de uma verdade superior. A verdade era dada pelas autoridades, pelos sacerdotes, pelos reis, pelos imperadores. Agora, Sócrates não, a verdade é dada pela luz que vem de algum lugar e que nos mostra o caminho da verdade. As autoridades de Atenas, né, não gostaram, porque elas ainda eram ligadas a esse princípio, que era o princípio de todas as sociedades humanas antes de Sócrates, né, e antes dessa semente da civilização ocidental que é depositada ali por Sócrates. As autoridades atenienses tinham o mesmo pensamento das autoridades chinesas de hoje, ou das autoridades russas, né? Justiça é o que nós dissemos que é a justiça, é o que nós estabelecemos que é a justiça, né? Não pode estar aí um sujeito dizendo que um decreto nosso, das nossas autoridades, é injusto, né? Automaticamente ele é justo, né? A justiça é idêntica à norma emitida pelas autoridades. Então, se tem sujeito fazendo as pessoas acharem que, olha, não, a norma pode ser injusta, o governante pode ser mau, pode ser alguém que não está fazendo aquilo que é correto, não podemos admitir isso, não, né? O governante faz necessariamente o que é correto. O que é correto não se diferencia em nada do poder. O poder é que determina a correção, o bem, a justiça. Então, Sócrates não é julgado por uma banalidade, ele é julgado porque ele afetava essa base da estrutura de poder de Atenas, que é a base da estrutura de poder de todas as sociedades antigas. Sócrates racha essa estrutura de poder, né? E por essa brecha vai passar então toda a sociedade ocidental, todo o pensamento ocidental, né, formando toda a nossa noção de democracia, toda a nossa noção de liberdades básicas, liberdades individuais, né, de uma verdade que está além da posse do poder. Enquanto outras sociedades estão no Ocidente, essa pequena semente de Sócrates frutifica imensamente e se torna a base do Ocidente. E se combina com a semente cristã, né, que também parte do mesmo princípio de que a justiça provém de Deus e não de César, né? Enquanto que outras sociedades na Índia, na China, no mundo árabe, depois vão seguir aquela linha que os próprios gregos que seguiam antes de Sócrates, né? O poder é a verdade é o poder. De modo que as autoridades atenienses viram o perigo daquilo, né? E até hoje qualquer autoridade vê o perigo, né, do pensamento individual, desse pensamento que especula e que procura sozinho, com as suas próprias luzes, independentemente do mandato do soberano ou do juiz, chegar à verdade. Então Sócrates é levado ao tribunal, né, e acham que os crimes dele são tão graves que ele merece a morte, ele é condenado à morte. E Sócrates encara isso com muita tranquilidade, porque ele tem muita convicção de que o que ele faz é o certo, é o que precisa ser feito. E nós somos, de certa forma, filhos e netos e bisnetos dessa convicção de Sócrates, dessa coragem de Sócrates, né, que é a liberdade de falar, a liberdade de pensar. Nós somos descendentes desse momento aqui da história ocidental. Isso aqui é histórico, né, documentado, desse momento de Sócrates. E na apologia de Sócrates, ou seja, no discurso que Sócrates pronuncia quando já viu que vai ser condenado à morte, está prestes a ser condenado à morte, Sócrates se dirige aos juízes atenienses, dizendo o seguinte: olha, vocês acham que eu temo a morte? Na verdade eu não temo não, porque assim, das duas uma, ou a morte vai ser um sono sem sonhos, não tem problema, ou então, quem sabe, a morte vai me dar a oportunidade, né, de conhecer, de viver com, né, os grandes espíritos que eu admiro, né, do passado e que estão talvez presentes aí, ainda vivos do outro lado, de alguma maneira que a gente não sabe como é que é, né?
E ele diz assim, então, se vocês me condenarem à morte, eu for morto e eu chegar lá e encontrar certas grandes figuras, isso não vou contar como um mal, não, muito pelo contrário. Né? Então, e em latim ele vai dizer o seguinte, né? Será que vocês não veem que é um atrativo para mim que eu possa, e ele vai dizer, iudicum numero haberi volunt evaceres, que eu me afaste, né, daqueles que pretendem fazer parte, né, do número dos juízes, daqueles que pretendem ser juízes, né, e se eu vier ao encontro daqueles que verdadeiramente são juízes, que foram juízes. Ele vai citar, então, figuras míticas ou não míticas da cultura grega, Minos, Radamanthus, Éaco, Triptólemo, certo? Figuras que eram consideradas justas na cultura grega. Né? Então, olha, vocês acham que é um mal? Justamente, né, se eu passar desse mundo aqui, onde pessoas como vocês, né, mentirosos, injustos, se consideram juízes, né, e eu passar para um mundo onde eu vou encontrar pessoas verdadeiramente justas, eu vou estar no lucro. Né? Esse é o pensamento de Sócrates. No original em grego, que é da apologia de Sócrates nas obras de Platão, né? A apologia de Sócrates é um dos diálogos, obras de Platão, né? O Sócrates vai dizer o seguinte, né? Eigartis aficômenos eis raido. Ou seja, se alguém, né, na verdade, se alguém chegar ao Hades, né, ao reino dos mortos, né, apalageis tuton ton fasconton de castoneinai, e né, deixar de lado, deixar para trás, me afastar de todos aqueles que são, digamos, que têm a pretensão de ser juízes, faz com tom de caston, né, de casto, os juízes, da raiz de dike, que é a justiça, né, euresei tus erethos de castas, e eu, então, me encontrar com aqueles que são verdadeiramente juízes, né, eu vou me dar por satisfeito, etc. Né, aqueles como Minos, Decai Radamanthus, Caiacos, Cai Triptólemos, tá? Então, deixa eu só colocar aqui uma outra, aqui para a gente escrever um pouquinho, tá? A gente vai entrar um pouquinho nessa questão do grego aqui, porque, enfim, né, acho que dá uma contribuição a esse tema, né, da justiça e do juiz, tá? Isso aqui é o tipo de exercício que normalmente a gente faz no meu curso de logopolítica, tá? E na academia Folha Política. Então, quem é aqui do curso conhece que volta e meia a gente fala, vamos aqui na raiz dos temas, coisas que a gente ouve falar, vamos ver, isso aqui está nos gregos, está nos romanos, vamos ver como é que eles falaram, como é que foi em latim, em grego, né? E ver o que está na raiz das palavras, o que está na raiz do pensamento grego, latino, que é a raiz do nosso pensamento, da nossa convicção de liberdade, que está sendo perdida, né? Então, para adiantar, deixo aqui algo que eu queria falar depois, mas deixo aqui então, no chat o link para quem quiser ingressar e ainda não faz parte na Academia Folha Política, onde a gente desenvolve todos esses assuntos. Né? Você se torna membro da Academia Folha Política com uma mensalidade de apenas R$40 ou com uma anuidade de R$420. Tá? Tem grego, latim, de vez em quando tem até outras línguas antigas, né? Mas sobretudo essas duas. E não como um exercício de diletantismo, mas nós estamos num ramo da árvore ocidental que está definhando, que está secando. Né? Precisamos dessa seiva que vem lá do fundo, que vem lá de Sócrates, que vem também, né, da fé cristã, que vem, né, dos evangelhos, que vem do Novo Testamento, que vem de São Paulo, que vem de Santo Agostinho. Por quê? Por que nós estamos definhando? Porque estamos perdendo essa noção básica que está lá em Sócrates,
de que justiça é uma coisa, poder é outra, de que o poder pode ser injusto. Estão todos os dias querendo nos impor, e o fechamento do X no Brasil é isso, estão querendo nos impor que o poder é a justiça, que você tem que calar a boca se você achar o contrário. Isso é que está secando a nossa ramo, não podemos deixar secar. Oi, pessoal. Hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço. Não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar, um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção. Tá bom? Abraço. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui